Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas amados de Deus, Trindade, nós somos um povo feliz porque o Senhor nos escolheu como sua herança. Somos um povo feliz porque Deus é maravilhoso para conosco. E as maravilhas do Senhor se estendem sobre a face da terra, sobre os quatro cantos do mundo. As maravilhas do Senhor se realizam na nossa vida, no pequeno mundo do nosso coração, no pequeno mundo da nossa casa. São tantas as maravilhas que nem se juntassem todos os dedos das pessoas de todo o mundo, neles ainda não caberia o quanto Deus é maravilhoso para conosco. E a igreja hoje nos convida e nos reúne como filhos e filhas, discípulos e discípulas do Senhor, para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, que acontece no domingo seguinte a Pentecostes. Depois que encerramos todas as grandes festividades pascais, ou seja, pudemos contemplar as maravilhas da salvação do Senhor realizadas por nós, em favor de cada um de nós, nós hoje nos reunimos para dar glória a esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e realiza todo o bem em nosso favor. É uma celebração solene de glória a Deus, né? Dar glória a Deus. A cada liturgia, irmãos e irmãs, se nós mergulhamos de coração, com piedade, com amor, vivendo realmente com toda a atenção e coração a celebração, nós subimos o monte, assim como os discípulos de Jesus. Cada liturgia é para nós uma subida ao monte, subir a montanha. E nós subimos a montanha porque é o lugar da nossa experiência com Deus. Subimos a montanha para conhecer melhor a Deus, contemplar a sua bondade. Nos afastamos da nossa vida cotidiana que acontece no chão, subimos a montanha para nos encontrar com o Senhor e ali poder olhar melhor a nossa vida. Nós sabemos que se estamos num lugar mais alto, nós podemos ver melhor a realidade que nos cerca, não é assim? Assim também conosco. Todas as vezes que vamos à Santa Missa, nós estamos subindo a montanha para nos encontrar com o Senhor e olhar com os olhos dele a nossa vida, para que possamos vivê-la melhor, segundo os propósitos de Deus. E assim possamos voltar com o coração cheio de vida e amor e Deus para a estrada da nossa vida e bem vivê-la, segundo o coração de Deus, né? Nós, de cima da montanha, também podemos contemplar as maravilhas de Deus, né? Na Santa Missa nós contemplamos a maior de todas as maravilhas de Deus, que é Ele ter vindo ao nosso encontro na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, ter se dado a nós em alimento, corpo e sangue, e ter derramado sobre nós o Espírito Santo. Essa é a maior de todas as maravilhas. E quando nós aprendemos a adorar Jesus na Eucaristia, a amar Jesus na Eucaristia, nós também aprendemos que a nossa vida se torna a Eucaristia, a nossa vida também se torna um hino de louvor, e começamos a enxergar também os vestígios de Deus em toda a criação, né? Entendemos que toda a criação, no fundo, é um grande cântico de louvor ao seu Criador. Tudo fala dele, tudo fala do seu amor, tudo fala da sua grandeza, tudo carrega um rastro de Deus, né? Um rastro de Deus. E isso nós aprendemos na Eucaristia. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, ouvimos Moisés perguntando ao povo, né? Cada missa também o Senhor nos pergunta, como o novo Moisés. E Moisés perguntava assim: interroga os tempos passados que te precederam,
Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de um extremo ao outro do céu, será que alguma vez já aconteceu coisa tão maravilhosa? Será? Quem de nós consegue explicar a criação de Deus, né? Quem de nós consegue fazer igual? Por todo o nosso esforço, quem de nós consegue fazer o milagre da vida acontecer, né? Quem consegue explicar essa grandeza? A ciência insiste em tentar explicar, em encontrar os caminhos, e é bom que ela assim o faça, né? Mas sempre ainda fica algo que escapole das nossas mãos, né? Sempre ainda fica aquele ar de mistério. Como é possível Deus ter criado isso tudo, ter me criado, ter trazido a esse mundo a vida, né? A atitude dos discípulos quando veem Jesus sobre o monte é uma atitude muito especial, e queira Deus que nós nesta noite aprendamos esta atitude dos discípulos, quando eles veem Jesus sobre o monte, ou seja, quando eles se encontram com Deus, eles se prostram, significa, reconhecem que diante deles está o próprio Deus, que não tem princípio nem fim, é Criador e Salvador da humanidade. Quem deseja se encontrar com Deus na sua vida, precisa aprender a se prostrar. Se prostrar significa o caminho da humildade, o caminho do reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada, né? Essa é a atitude dos discípulos que caem por terra. E eles ao olharem para Jesus, eles estão dizendo assim: ainda que eu tivesse as maiores e melhores palavras do mundo, eu não conseguiria descrever a sua grandeza, eu não conseguiria descrever o seu amor, não conseguiria descrever quem é você. Estão falando para Jesus quando se prostram. Nós também, quando nos prostramos, nós reconhecemos que Deus é maior que nós, né? Que Deus é maior que nós. Estão dizendo que, por mais que tentemos falar de Deus, sempre vai ser insuficiente. E uma audácia, um atrevimento, porque nós tentamos descrever quem é Deus, mas a nossa palavra é sempre insuficiente, né? E nós vamos entendendo que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais descobrimos a nossa impotência e mais descobrimos que Ele é mistério, mistério maior que nós, mistério maior que a nossa vida, né? Havia um frade, o Frei Egídio, né? Um dos companheiros de São Francisco, um dos primeiros companheiros. Ele era camponês, trabalhava na roça e ouviu falar dos frades que estavam seguindo São Francisco e veio para também se tornar um frade. E se tornou um grande místico, Frei Egídio de Assis, de rica espiritualidade, muito concreta, né? E uma vez ele escrevendo sobre o mistério de Deus, ele disse assim: todos os sábios e santos do passado e presente e do futuro que falaram ou falarão de Deus, não disseram, nem jamais dirão o que Deus realmente é. E nem tanto quanto a ponta de uma agulha é em relação à terra e o céu e a todas as criaturas que neles existem, e 1000 vezes menos. Frei Egídio está dizendo, tudo que se procurou dizer sobre Deus, comparando com o tamanho do céu e da terra, não passa da ponta de uma agulha com relação à grandeza do mistério de Deus, né? Por isso nós entendemos que diante de Deus mais vale o silêncio contemplativo, o silêncio que ama. Para falar da Trindade, a nossa língua é insuficiente. Mais vale o silêncio do amor, o silêncio da fé, o silêncio do sentimento, o silêncio de quem se permite fazer uma experiência de encontro com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Talvez essa seja a melhor linguagem, a linguagem do silêncio que contempla e ama para falar com Deus. E aí a nossa grande surpresa é que esse mistério de Deus que escapole das nossas mãos não é um mistério escuro,
frio, distante de nós. É um mistério que se revela. Nós não estamos diante de um mistério fechado em si mesmo, porque Deus é bom. Ele é amigo, é cordial, cheio de ternura. Ele deseja revelar-se. Por isso, quando nós falamos, eis o mistério da fé, nós não estamos falando de algo escondido, nós estamos falando de algo grandioso que nos foi revelado, mas que nós, ainda que tentemos, não vamos conseguir compreender. Não é um mistério escuro, é um mistério cheio de luz. E o excesso de luz nos cega. Assim é com Deus. Não é escuro, é cheio de luz. E por ser tão cheio de luz, tão maravilhoso, nós nos descobrimos cegos e mendigos de Deus. Cegos e mendigos de Deus, né? É um mistério revelado por Jesus Cristo. Como nós conhecemos a Trindade? Como nós professamos a fé na Trindade? Professamos a fé na Trindade porque o próprio Jesus, Deus Filho, nos ensinou que o nosso Deus é um só, mas em 3 pessoas, como hoje ouvimos no Evangelho de Mateus. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome, não nos nomes, em nome significa um só nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus que nos ensina quem é Deus, a essência da Trindade, né? Ele nos ensina que a Trindade é comunhão de amor. Se existe uma palavra que mais se aproxima de quem é Deus, é amor. São João resume tudo nesta frase: Deus é amor. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor, que se dão a conhecer por meio de Jesus no Espírito Santo. Quando uma pessoa permite que a outra a conheça, significa a pessoa está permitindo que a outra entre na sua intimidade, participe da sua intimidade. Não é assim com um casal de namorados? Quando a namorada permite que o seu namorado a conheça, significa ela está dando liberdade para que ele entre na intimidade dela, na vida dela. Um amigo com outro amigo, a mesma coisa. Uma mãe com o filho, a mesma coisa. Deus, quando permite que nós o conheçamos, é porque Ele está nos atraindo a Ele. Quando Ele nos ensina quem Ele é, significa que Ele está nos permitindo participar da sua intimidade e da sua vida. E a razão disso é unicamente o amor. Amor que está em Deus. E porque nós saímos dele, é um amor que habita em nós e habita em tudo. Tudo fala do grande amor de Deus, né? O amor de Deus, tudo fala desse amor, né? Dessa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é gerado o mundo. O mundo não é uma coisa má. A criação de Deus não é uma coisa má. A criação de Deus é amor. É amor. É amor. O que faz do mundo mal é a nossa distância de Deus, é o nosso desamor. Quando existe em nosso coração o desamor, nós agredimos uns aos outros, agredimos a criação de Deus, deixamos de ver a criação como um dom e passamos a ver a criação como um produto de uso e exploração. O quanto o nosso mundo de Deus tem sofrido por causa do desamor. Mas o mundo originalmente é criado por amor e em nome do amor, né? A nossa vida fala do grande amor de Deus. A criação fala do grande amor de Deus. Cada novo dia que nós temos, cada nova chance de recomeçar, de se reerguer, fala do grande amor de Deus, né? Tudo é dom desse amor, né? Esse amor que é a Trindade, o Pai, Criador e misericordioso para conosco, o Filho único
que é a própria sabedoria de Deus feito pessoa humana, morto e ressuscitado por nós, e o Espírito Santo, que tudo move, o mundo, a história, colocando a nossa vida nos trilhos da eternidade. Por isso, irmãos e irmãs, não vamos cair na besteira e na ingratidão de filhos que não conhecem o Pai que nos criou e pensar que Deus é distante de nós, que Deus é solidão, que Deus é frieza, que Deus é carrasco. Quantas vezes nós dizemos isso querendo ou não, né? Deus não é carrasco, Ele é fonte inesgotável de vida que se doa e se comunica incessantemente. Ele é fonte inesgotável de vida que se doa, né? Que se doa. Se nós existimos, se você respira, se você existe, é prova do amor de Deus por você, né? É prova do amor de Deus. E ainda mais, uma prova de que o nosso DNA é o DNA da Trindade Santa, é que nenhuma pessoa consegue realmente encontrar sua completude fora do amor. Nenhuma pessoa, né? Só o amor nos torna felizes, porque nós vivemos em relação para amar e ser amados. Vivemos em relação para amar e ser amados, né? Esse é o modo de vida pleno que nos completa, que fala que dentro de nós existe o DNA de Deus, porque assim é Deus, que vive em comunhão, em relação, em amor, e nós também. Queremos achar a plenitude de vida, partamos do amor, né? Se você fazer vasculhar a despensa aí do seu coração e achar coisas difíceis para lidar, geralmente as coisas difíceis a gente coloca na despensa, no porão, a gente esconde de nós mesmos e dos outros, porque na sala de estar só ficam as coisas bonitas. Vasculhe a despensa do seu coração. Se você achar coisas difíceis para lidar, você vai ver que elas estão relacionadas com a sua capacidade de amar e ser amado. São coisas que ainda não foram ou não experimentaram a luz curadora do amor de Deus, né? As coisas difíceis, ou porque recebemos pouco amor, ou porque estamos incapazes de amar, né? O amor de Deus é remédio para a nossa liberdade, para a nossa felicidade. É amor de Deus, não é sentimento docinho, cheio de açúcar, água com açúcar. O amor de Deus é aquele lá, é dom de si. O amor de Deus é o da Eucaristia, é dom de si. Ele ama se dando, ama se entregando, é assim que Ele ama, né? E hoje nós finalizando o mês de maio, né, temos como nossa mãe, a Virgem Maria, o mês de maio é a ela dedicado, e aqui em Goiás nós temos um privilégio de ter a devoção ao Divino Pai Eterno. Se nós olharmos lá na imagem do Divino Pai Eterno, nós vamos ver que tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão lembrando? Sim, tem até alguém com a máscara do Divino Pai Eterno aí, em homenagem. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e no meio está Nossa Senhora, sendo coroada, né? Por que será? Por quê? Como assim Deus coroando uma criatura, quando é Deus que precisa ser coroado, né? E o sentido daquilo ali é muito bonito, porque no fim nós vamos compreender que não é tanto Maria que está sendo coroada. Maria é a coroa, ela é a coroa da Trindade. Por que é a coroa da Trindade? Porque nela se manifestou de modo perfeito a glória de Deus, o projeto de Deus. Quando nós coroamos Maria, nós coroamos a perfeição de Deus, coroamos a beleza do encontro, da maravilha de Deus
com a pequenez da criatura humana. E Maria se torna a própria coroa da Santíssima Trindade. Ela é a joia rara, a joia preciosa que embeleza a coroa de Deus, porque ela é realmente a mais bela das criaturas, a mais perfeita, justamente porque ela é totalmente aberta ao mistério da Trindade, totalmente aberta, totalmente fiel, totalmente entregue, né? Então, por isso, ela em si é a coroa. Coroar Maria é coroar a Trindade, significa dar glória na Trindade, né? A nossa devoção à Nossa Senhora, no fundo, é o reconhecimento de que o amor de Deus é a maior beleza da nossa vida. E quanto mais a nossa vida se abre a esse amor, mais bela ela fica, assim como Maria, né? Assim como Maria. Que nesse dia nós possamos suplicar o auxílio materno de Nossa Senhora, que soube prostrar diante de Deus e dizer: eis aqui a serva do Senhor. Foi esta frase de Maria que possibilitou Deus realizar maravilhas na sua vida. Por isso, vamos aprender de Maria também a dizer com a nossa vida: eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, conforme a tua vontade. Faça-se em mim, Senhor, as tuas maravilhas. Mostra-me a luz do teu mistério, a luz da tua bondade, né? Ajuda com que cada pedacinho da minha vida, da minha história, do meu coração, seja visitado pelo seu amor transformador. E assim como o Senhor é capaz de criar tudo do nada, o Senhor também possa recriar em mim a sua vida, aquela mesma vida que eu recebi no batismo, aquela mesma vida que jorra em mim todas as vezes que eu me prostro, né? Me prostro. Sou forte em ti, sou grande em ti, sou filho em ti, sou amor em ti. Que o Senhor nos ajude a contemplar e nos maravilhar com esse mistério, e que a nossa vida seja um verdadeiro glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.